Comecei a trabalhar com arte quando eu era muito pequeno, não era um trabalho, né, mas era um lazer, assim, e eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos quando eu entrei em contato com a arte a primeira vez, porque a minha mãe, ela vivia viajando, ela era separada do meu pai e casou com o meu padrasto, e eles viajavam muito, e eu tive que ficar muito em casas de tios, avós, e aí uma dessas casas que era da minha avó, tinha uma senhora que foi adotada pela minha avó, que cuidava um pouco de mim, e ela era pintora, ela era autodidata, uma pintora autodidata, pintava um estilo arte popular, né, arte naif, e ela me colocava para pintar também. Eu adorava, assim, era a forma com que eu recebia afeto dela, né, e carinho e amor, era através da pintura. Então foi muito especial para mim, porque aquela falta que eu sentia da minha mãe eu consegui expressar através da pintura. E minha mãe me mandava os postais, eu lembro na época, dos lugares onde ela ia, e eu pintava os postais, que era uma maneira de eu estar junto dela, né? Eu pintava as fotos dos postais que ela me mandava. Então era uma forma de eu viajar também com ela. Então a partir dessa necessidade, dessa falta da minha mãe, quando eu era muito pequeno, eu acabei utilizando a arte. Ela surgiu como um processo assim de terapêutico, né, e de cura para mim. Então, graças a essa pessoa, que é a Vera, que era uma pessoa muito criativa, muito interessante, autodidata, ela aprendeu tudo, a ler, escrever sozinha, a pintar. E ela foi uma referência para mim quando eu era pequeno. Então eu adorava ficar ao lado dela, porque a gente aprendia esse universo todo, um universo bem criativo, o universo da pintura, de imaginação, né? Ela é uma pessoa muito imaginativa, assim, então ela contava histórias e me fazia pintar, desenhar. Então graças a ela eu tive esse primeiro contato com a arte e depois não parei mais. Morei em Florença e na época eu estava fazendo faculdade de desenho industrial. Eu tranquei a matrícula e fui para Florença porque eu fui atrás de um amor, né, que estava indo estudar lá, e acabei deparando com aquele universo todo da Renascença, que é na Itália, na Florença, e foi ali que eu tive a primeira galeria de arte que viu o meu trabalho. E num lugar onde eu ia buscar a minha namorada da época, eu passava por uma galeria de arte. Aí um dia o dono, de tanto eu passar lá e ver os quadros, era uma galeria de artistas novos, ele me chamou para conversar. Eu falei que era artista, que estava começando, que tinha uns quadros, estava pintando lá. Eu fui com um pouco dinheiro, era para fazer um curso, mas eu acabei comprando tudo em tela, né? E uma máquina fotográfica para ficar fotografando as coisas. Então eu resolvi estudar por conta própria, né, na época, e eu comecei a produzir uns quadros lá. E aí o dono da galeria, eu mostrei para o dono da galeria as fotos do que eu estava produzindo, ele pediu para eu levar lá. Aí no dia seguinte que eu levei, eu estava passando pela galeria mais uma vez para buscar minha namorada, que ela trabalhava numa loja, e aí eu vi o meu quadro pendurado.
Aí, a partir dali, eu decidi que aquilo viraria uma profissão. Eu tinha uns 20 anos, assim. Foi ali que me deu aquele sinal de que aquele era o caminho, né? Depois, mais tarde, quando eu comecei a trabalhar mesmo com arte, a virar uma profissão, uma das primeiras influências que eu tive, que foram bem fortes na minha carreira, que me possibilitou acreditar no meu trabalho, porque eu senti que tinha algo parecido, foi um pintor americano, haitiano-americano, que chama Jean-Michel Basquiat. Então ele foi uma grande influência para mim. Quando eu olhei o trabalho dele, eu vi que o estilo de pintura que eu buscava, ele existia e era aceito, né, no mundo da arte. Então isso me influenciou bastante. Eu comecei a acreditar no que eu estava fazendo. Eu vi que isso daí não era uma loucura, né, total. Aí hoje em dia, depois eu passei dessa fase, eu comecei a olhar para outros pintores. Tem um espanhol que chama Antoni Tapis, que é um pintor que eu admiro muito também, como o Cy Twombly, que é um pintor americano também, todos eles na linha mais expressionista, né? Claro, o Picasso, que é o pai dessa história toda. E na parte da escultura tem um escultor que eu admiro muito, que chama Anthony Gormley, que ele lida muito com essa coisa da espiritualidade, né, na escultura dele. E eu busco muito isso também no meu trabalho, falar um pouco sobre a consciência, sobre a espiritualidade. Comecei a olhar para a geometria, né? Eu comecei a querer brincar com a geometria no meu trabalho, acrescentar a geometria no meu trabalho, que junto com o lado expressivo. Então eu comecei a estudar muito Amilcar de Castro, Amira Schendel, Elliot Sica e outros concretos, né? Hoje em dia eu tenho olhado muito para a arte naif de novo, para uma coisa muito sem influência, né? O artista naif, ele busca a influência dentro dele, eu acho muito original. Então eu estou buscando muito isso, assim, uma linguagem que esteja dentro de mim, não fora, né? Então cada vez mais eu tenho olhado para a arte naif, é uma coisa que tem me influenciado bastante. E lógico, os grandes mestres, eu estou voltando a pintar a óleo, né? Também, então eu tenho olhado muito para os grandes mestres que pintaram a óleo. Então é um processo assim como geralmente o pintor a óleo ele tem uma formação acadêmica, né, e tem uma forma acadêmica de pintar. Então eu tô tentando ser autodidata. Eu já pintei algumas vezes a óleo, mas eu tô agora me aprofundando cada vez mais, porque a maior parte do meu período como artista eu pintei usando spray, tinta acrílica. E agora eu tô querendo me reinventar com óleo, né? Então eu tô nessa pesquisa constante, estou pintando muito a óleo para aprimorar a minha técnica como pintor a óleo e aprendendo tudo sozinho. Para mim, o que é essencial num processo de criação, eu acho que eu acredito muito no trabalho, né? Você tá trabalhando todo dia, você tá se colocando, né? Colocando seu corpo e se colocando em prol do trabalho com arte. Então, a partir do momento em que eu venho para o meu ateliê,
Às vezes eu começo a varrer o chão e fazendo as coisas, isso já começa o processo de criação, porque eu estou aqui, eu já estou me colocando, para isso, né? Então eu acho que essa coisa da disciplina, de você estar sempre buscando, estar criando, estar exercitando, desenhando, pintando. Então, sempre estar no ateliê é fundamental para o processo de criação. E basta isso, você se colocar um tempo para isso, né? Então, esse tempo é precioso, esse tempo é teu, e é um tempo que tem que ter uma certa disciplina para você ter isso, porque hoje em dia você tem tantos estímulos, né? Tantas coisas para fazer, e você acaba não se colocando nesse tempo de não fazer nada, de você simplesmente deixar a criação vir. Então, quando você se coloca em prol da criação, ela vem. É basicamente isso. Mas é muito simples, assim, o mercado ele está extremamente conectado com a economia de um país, né? Quando um país tem uma economia forte, o mercado de arte ele tende a ser bem, aí muito bem, né? Os trabalhos são valorizados, os artistas do país são valorizados, a cultura é valorizada. Mas não é isso que vai fazer o artista produzir. Eu acho que, independentemente, né? O artista é um ser criativo e todos nós podemos criar, né? A criação não é uma exclusividade do artista. Então, às vezes, você criar soluções, criar formas de você vender o seu trabalho, de você viver da arte, ou criar maneiras de se viver no planeta, eu considero também uma forma de arte. Mesmo que seja nesse sentido da sobrevivência, né? De você ganhar o dinheiro, de você poder sobreviver. Então, eu acho que a criatividade ela tem que ser usada nesse sentido também, né? Então, o artista ele tem que ser criativo também nisso, né? Em como fazer acontecer, como fazer girar as coisas, como descobrir maneiras de você produzir arte. E poder também sobreviver. Então essa criatividade ela tem que estar junto do artista, não só no trabalho, mas na vida também. Então o Brasil ele tem um mercado de arte, principalmente em São Paulo, né? Sendo prático, falando de coisas reais, São Paulo é um mercado bem grande de arte, existem galerias muito grandes e artistas muito valorizados. Eu acho que o mercado da arte mundial ele recebe muito bem os artistas brasileiros, cada vez mais. Eu acho que a internet, essas coisas romperam um pouco essas barreiras, né? Hoje em dia é muito mais fácil você conhecer um artista da China, do Japão, do Brasil. Então as coisas tornam-se mais globalizadas, então se fala mais de um mercado global, né? E tem muito artista brasileiro, porque o Brasil é um país muito rico, né? Criativo, muito rico de culturalmente. A gente tem, mal ou bem, uma liberdade grande aqui a gente não tem um peso de uma tradição, né? De uma Europa. Então a gente tem muito mais liberdade de criação, acho que de criar coisas novas. Então acho que o Brasil é um país que eu acredito muito que é um grande polo artístico, assim. E eu acho que o mundo está olhando muito para isso. É claro que a crise que a gente está passando econômica afeta bastante, né? As feiras de arte, nesse lado econômico. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar e acredito que o Brasil é uma grande potência, né? E a gente tem que criar, eu acho que nesses momentos de crise,
a gente tem que criar coisas novas, a gente tem que criar formas de fazer arte, de expor a arte, é nesses momentos que a gente tem que ser criativo, né? Então eu acredito muito a arte também para isso. Não depender somente de fatores econômicos. Existem milhões de mundos, né, da arte, assim. Tem esse mundo ligado à economia, existe o mundo da criação, existe o mundo do artista, existe o mundo... Então, a arte está vinculada a isso, mas não é só vinculada a isso também. Essa pergunta sobre o impacto da cultura popular é bem controversa, né? Porque eu acho que a cultura popular ela é muito real, ela mostra o que o nosso povo né? Assim, num certo sentido, ela é um espelho do que o povo acredita, do que o povo vive. Então, eu acredito muito que a cultura popular é muito rica mesmo. Eu não acho que é menor do que uma coisa intelectual, um trabalho intelectual, a cultura, né? Eu acho que ela tem uma grande força e tanto é que ela está nas massas, né? Então, a gente tem que aprender muito com a cultura popular e o que eu procuro como artista é sempre assimilar isso. Eu acho que não excluir. Eu acho que o que eu procuro como artista é sempre comunicar com o máximo de pessoas possível. Então, eu procuro que a arte ela te capte pelo coração e não pelo intelecto. Então, não procuro excluir nenhum dos dois. Eu acho que os dois são ricos e têm o seu aprendizado. Eu acho que quanto mais a gente for aberto, mais a gente aprende com tudo, né? Então, eu procuro me abrir muito para a cultura popular, me abrir muito para o academicismo, me abrir muito para tudo que é aprendizado. Se a gente se restringe, eu acho que a gente perde muita coisa, né? São esses aqui que eu estou pintando em cima de sacos de entulho e eu aproveitando um pouco da informação que já existe neles, né? Então, isso tudo aqui são as informações de entulho. Eu estou pegando algumas partes e apagando outras. É um trabalho que eu estou gostando muito. Ainda está no processo, mas ele tem uma referência à arte concreta brasileira e ao mesmo tempo tem essa coisa do popular, porque são sacos de entulho, né? Então esses são os trabalhos mais recentes que eu estou fazendo. Eu acho que esse trabalho ele resume muito bem essa brincadeira do popular e do erudito, porque eu uso uma linguagem erudita num lugar onde é uma coisa que você tem no cotidiano, um saco de entulho, que você serve só para guardar entulho. Então, eu sempre busco brincar com essas duas coisas. Eu sou entusiasta da arte popular, assim como sou entusiasta da arte conceitual ou da arte erudita, como, né, se você mal comparando, Chico Buarque faz com a música, ou Vinícius de Moraes, ele brinca entre o popular e o erudito, e ele comunica com todos, né? Eu acho que essa que é a maior graça da coisa.
Então eu acho que a gente é essa mistura, esse caldeirão de arte popular, arte erudita, arte acadêmica, arte conceitual. Eu acho que quanto mais a gente absorver tudo, melhor. A gente tem essa... a gente, como eu falei antes, a gente não tem tanta tradição, não tem tanto compromisso com a tradição como tem na Europa. Então a gente pode criar esse caldeirão e fazer algo novo, né? Algo diferente. Olhando para as nossas raízes, principalmente, que são muito ricas, né? Então, eu procuro estar sempre atento à arte popular. Pô, caralho. Olha. Ele vai sofrer depois.